Pessoal da turma 802, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é o professor Robert. Essa é a nossa terceira atividade. Eu vou fazer um vídeo, né? Estou produzindo aqui para vocês um vídeo com a correção. E aí, em seguida, depois que eu postar esse vídeo, eu quero que vocês possam fazer o envio para mim das respostas no meu privado no WhatsApp. Quem já enviou, verifica se está tudo certinho, se conseguiu acertar. Quem não enviou, aproveita para fazer aí a correção dessa terceira atividade. Ok? Então vamos começar. Aqui são novamente questões que foram baseadas em provas, né? Como essas que vocês vão fazer. Mas eu estava conversando com a dona Sandra e eu acredito que vocês não vão fazer a prova do SAEB. Quem vai fazer essa prova é só o nono ano, né, no caso, e o terceiro ano do ensino médio. São só as últimas séries, né, dos ciclos que fazem a prova. Vocês eu acho que não vão fazer. Mas de qualquer forma, caso vocês façam, a gente já está fazendo uma revisão, né, e eu vou continuar com esses estudos de revisão até, acredito que o final desse mês. Lá no mês de abril a gente já vai iniciar com os conteúdos referentes aí ao oitavo ano, ok? Então eu vou ler para vocês aqui um texto. Aqui são só questões de compreensão e interpretação textual, como vocês sabem. E em seguida a gente vai responder aí as questões propostas. Então, o título do texto é Princesa Linda do Laço de Fita. Sempre foi linda, vestiu roupas lindas e morou num quarto lindo de um castelo lindíssimo no reino de Flax. Passou a vida na janela desse quarto, recebeu visitas de príncipes que vinham de muito longe e de bem perto também para pedi-la em casamento. Mas, sendo linda como era e muito vaidosa da própria lindeza, não aceitava nenhum pedido, pois nenhum príncipe era forte, rico ou lindo o suficiente para se casar com ela. Com o passar dos anos, os príncipes casaram os príncipes, eu acredito que aqui fosse cansaram, faltou um N, né, gente? Bem aqui, ó. Eu acredito que aqui era cansaram e saiu casaram, né? Bem aqui, ó. Cansaram desse papo furado e desistiram de pedi-la em casamento. Hoje em dia, ela está bem velhinha, ainda linda, uma linda velhinha, sozinha na janela, esperando algum príncipe passar e parar para conversar. Interessante, né? Um texto antigo lá de 1996, mas que trouxe uma outra perspectiva sobre essa questão aí da moça que espera o príncipe encantado. Nessa aqui queria escolher um príncipe perfeito e aí ela acabou ficando sozinha. Vamos aqui à primeira questão. A primeira questão é o seguinte: por que a princesa não se casou? Letra A. Porque ela vestia roupas muito elegantes e bonitas, morava num castelo de um reino chamado Flax, achava que os príncipes moravam muito longe de seu castelo, ou porque ela achava que nenhum príncipe era bom o suficiente para ela. Com certeza aqui é a letra D, né? Eu acabei de falar isso para vocês. Ela escolheu e acabou ficando aí sozinha, né? Porque ela achava que nenhum era lindo, nenhum era rico, nenhum tinha tal característica que ela desejava. Beleza? Questão 2, ainda com base no texto aí da princesa. No trecho, com o passar dos anos, os príncipes cansaram desse papo furado e desistiram de pedi-la em casamento. A expressão destacada indica... Gente, eu peço desculpas para vocês, porque faltou destacar para vocês a expressão e eu acredito que quem tentou responder teve dificuldade, né? No caso aqui, a expressão que deveria ser destacada era papo furado, viu? Então agora vai ficar fácil da gente responder. Então observem aí, ó. Ele quer para a gente falar, para a gente indicar o que essa expressão quer dizer. Conversa interrompida, conversa muito cansativa, conversa pouco agradável ou conversa sem fundamento. Um papo furado é uma conversa que não tem nada a ver, né? É um lero-lero. No caso aqui,
Deixa eu só subir um pouquinho mais para marcar a alternativa correta para vocês. No caso aqui vai ser a letra D, conversa sem fundamento. Vamos avançando no trecho. Pois nenhum príncipe era forte. A palavra destacada da ideia de, mais uma vez eu cometi um erro crasso de não ter feito esse destaque para vocês. Aqui é para sublinharmos essa conjunção, pois o pois é uma conjunção coordenativa e a ideia do pois é de explicar, ele é uma conjunção coordenativa explicativa, né? Nesse trecho aqui ele está falando por que ela não se casou, né? Qual foi a justificativa, né? Qual foi aí a causa de ela não ter se casado? É porque ela realmente era muito exigente. Então, no caso aqui, vai ser explicação, letra B. A frase, a frase que expressão, a frase que expressão fato é. Pessoal, peço perdão a vocês. Na verdade, aqui é a frase que expressa um fato, viu? Aqui tem um erro também, porque aqui ele colocou a frase que expressa um fato. Então aqui é o seguinte, eu vou apagar para escrever o correto, né? Então aqui é a frase que expressa. Deixa eu apagar para colocar certinho, né, gente? Então aqui é o seguinte, até ficou lá, mas eu vou copiar por cima. A frase que expressa, copiar de preto, um fato. Qual é a frase que expressa um fato aqui? Mas, sendo linda como era, passou a vida na janela desse quarto e muito vaidosa, perdão, da própria lindeza, ainda linda, uma linda velhinha. Qual que é o fato aqui que a gente pode destacar? O fato é que ela passou aí, no caso, né? Passou aí a vida. Isso aqui que é o fato, ó. O fato, e a gente pode perceber que na verdade esse fato ele se prolongou ao longo do tempo, né? Porque ela envelheceu e continuou na janela à espera desse príncipe. Então aqui, ó, ela passou a vida na janela desse quarto. Ok. Então a gente vai ler agora um outro texto também da Secretaria de Educação lá do Goiás, né? Uma prova também que tem que é baseada nesses descritores que eu falei para vocês, descritores que a prova SAEB usa e outras provas de avaliação técnica pelo Brasil. Eu vou ler para vocês para a gente fazer as questões em seguida. Ameaça de extinção. De cada 1000 filhotes que nascem, somente 1 ou 2 conseguem atingir a maturidade. São inúmeros os obstáculos que enfrentam para sobreviver, mesmo quando se tornam juvenis e adultos. Mas, além dos predadores naturais, as ações do homem estão entre as principais ameaças às populações de tartarugas marinhas, destacando-se as seguintes: aquecimento global, destruição do habitat para a desova, devido à ocupação desordenada do litoral, poluição dos oceanos e principalmente a pesca incidental ao longo de todo o litoral, com redes de espera e em alto mar com anzóis e redes de deriva. Esse é o texto 1, é um texto verbal, né, que fala aí sobre as tartarugas estarem ameaçadas de extinção. É um texto referencial, a linguagem aí é referencial, né, informativa e objetiva, não tem nada de figuração, de irreal, né, de imaginário, de fantasioso. É algo que realmente pode acontecer no mundo real. A gente vai ver aqui agora uma história em quadrinhos que é do Ziraldo, né, o menino maluquinho. Eu vou ler para vocês. Vocês observem aqui no primeiro quadrinho o menino maluquinho, né? Ele está aí com uma tartaruga, parece que ele está na praia, e aí ele está cavando, né? Tirando um pouquinho de areia para que ela possa, no outro quadrinho, olha, ele fala assim: pronto, Filomena, pode desovar. Aí no final ele fala: sou ou não sou um ecológico? Aqui é bem
No caso aqui é bem contrário, né? Porque aqui nesse texto 1 ele fala dos obstáculos que elas encontram para fazer essa desova, e aqui a gente vê um ser humano aí que está cuidando desse meio ambiente que por vezes, né, na maior parte das vezes nós interferimos de maneira negativa. Então, questão 5 pergunta o seguinte, vamos lá. Sobre os textos acima, o que se pode afirmar? Os dois tratam da desova dos filhotes de tartarugas? Não exatamente, né? O texto 1 fala da questão das dificuldades que elas têm em desovar. Somente o texto 1 trata da ameaça de extinção? Não, o texto 2 também fala disso, né? De uma outra forma. Somente o texto 2 trata da ameaça de extinção? Também não. Opa! Vamos ver lá a última letrinha para saber se ela é a correta. Os dois tratam da ameaça de extinção das tartarugas, exatamente isso. Né? É basicamente isso. O texto 1 fala da questão da ameaça, né? Que elas sofrem, né? Até atingir aí a maturidade, né? De cada 1.000 filhotes, 1 ou 2, observem aí que é uma porcentagem mínima de 1.000, 1 ou 2 conseguem vingar e se tornarem tartarugas adultas, né? Porque até essa fase são muitos os obstáculos que são encontrados para essa sobrevivência. E o texto 2, ele fala também dessa questão da extinção de uma outra maneira, né? Porque ele mostra ali uma criança que está preocupada com não só com o habitat, mas também com esse ser vivo, né? Que é importante aí para todo o meio ambiente. Então a gente vai marcar como correta a letra D de dado. Ok? Essa aqui é a correta. Então vamos lá. Questão 6. O texto 1 tem a finalidade de quê? Divertir? Ele quer divertir, gente? Não, né? O texto 1 é um texto jornalístico. Ele quer divertir, ele não quer divertir, não quer satirizar, não quer sintetizar. Ele quer informar essa situação, né, das tartarugas estarem aí passando por poderem passar, na verdade, quase não saía a palavra, né, pela questão da extinção. É isso que ele quer, o texto primeiro, né, o texto 1. Vamos para a questão de número 7. O que o texto 2... deixa eu só ver uma coisa aqui. Na verdade, ele quer saber aqui por que o texto 2... ele quer saber por que qual é a graça, né? Onde é que está o humor, onde é que reside, onde é que se encontra o humor do texto 2, né? Ele fala, porque o enunciado ficou meio estranho, né? O que o texto 2 engraçado é o fato de um menino maluquinho. Eu realmente peço desculpas porque eu não fiz uma revisão para trazer para vocês essas questões e realmente os enunciados ficaram um pouquinho estranhos, mas não tem problema isso. Basicamente aqui a pergunta seria o seguinte: o texto 2 é engraçado por quê? Por qual fato que o texto 2 é engraçado? Porque o menino maluquinho, ele leva a tartaruga para passear na praia, porque ele leva uma tartaruga para desovar na areia, por ter uma tartaruga de estimação e levá-la para desovar na praia, por abrir um buraco na praia para a tartaruga desovar. O texto 2 ele torna-se engraçado porque é incomum, né, a gente ter uma tartaruga e levar essa tartaruga para fazer a desova, né? Eu sei que tem pessoas que têm tartaruga, eu acho que isso nem pode ser, nem é permitido, né, pelas legislações, pelos órgãos fiscalizadores, porque como é um animal selvagem e é um animal que precisa desse habitat, né, eu não sei se a tartaruga ou jabuti, que algumas pessoas têm, é um animal que precisa de muitos cuidados para ser criado dentro de uma casa, né? Então aqui o que é engraçado é ele levar essa tartaruga de estimação para desovar na praia, como se fosse um cachorrinho que às vezes faz o cocô na praça e algumas pessoas, né, pegam o cocô e colocam no lixo, outras deixam lá mesmo. Por isso que é engraçado, porque ele tem uma tartaruga de estimação. Beleza, pessoal? Então essa aqui é a nossa última questão. Então basicamente a aula de hoje é essa. Vocês vão aí verificar o que vocês acertaram. E aí na sequência eu quero que vocês façam esse envio para mim da atividade, ok?
Eu agradeço a atenção de todos. Até a próxima oportunidade. Fiquem com Deus.